Bom dia, pessoal. Tudo bem? E aí, prontos para mais uma aula? Bom, nossa aula hoje vai ser de geografia, tá bom? E hoje nós vamos estudar um pouco mais a respeito da realidade social e ambiental da América Latina e da África, tá bom? Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que as páginas que vamos estudar nessa aula de hoje, nessa videoaula, estão nas páginas 65 até a página 69. É isso que nós vamos falar hoje aqui, vamos estudar a respeito, tá bom? Então vamos começar a falar um pouco a respeito da realidade social e ambiental. Bom, como o próprio nome diz, né, nós vamos falar da sociedade, do povo e das questões ambientais ligadas à África e à América Latina, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Bom, primeiro, tanto na América Latina como na África, nós vamos encontrar um desenvolvimento econômico e social muito problematizado, com muitos problemas muito sérios. Bom, então tanto na África como na América Latina existe um pouco desenvolvimento e existe ligado a esse desenvolvimento muitos problemas muito sérios e que prejudicam muito essas duas áreas do mundo. Bom, primeira coisa, nós sabemos que a fome na África é um problema, mas não é o único dos problemas de lá. Então nós sabemos que existe um problema de fome muito grande, certo? E também de pobreza, certo? Nós vamos encontrar na África uma grande pobreza e na América Latina também uma grande pobreza na maior parte da população, ok? Bom, esses problemas estão ligados à urbanização que acontece atualmente, que ela é crescente e ela é sem nenhuma infraestrutura, ela vem acontecendo desenfreadamente, certo? Ah, professor, eu não lembro o que é urbanização. Urbanização é tornar urbano, certo? Então, o processo de urbanização é aquele processo que diz que num determinado país, a área de cidades onde as pessoas vivem, nas cidades, está aumentando. Então, nós vemos que um país é urbanizado quando mais da metade da sua população vive nas cidades, certo? Então, urbanização é vida urbana, é vida na cidade. Então, na América Latina e na África, esse fenômeno vem acontecendo, o aumento das pessoas vivendo nas cidades, mas sem nenhuma estrutura. Então, o que acontece? Essas pessoas não têm para onde morar e acabam construindo suas moradias por meio de invasões de terras, certo? E muitas vezes essas terras são áreas onde não há a menor condição de se viver nestes lugares, certo? Devido a uma série de problemas. E que problemas são esses? Diversos, que a gente vai falar já mais adiante. O que a gente precisa entender aqui agora, certo? Nessa primeira parte, na página 65, é que essa urbanização está atrelada a esses problemas que não são de simples solução. Não é fácil resolver esses problemas que são ocasionados por essa urbanização desenfreada, sem estrutura, certo? E que vem comprometendo muito a vida urbana nessas cidades. Bom, os dois mapas abaixo, nós conseguimos identificar a urbanização em 2016 e uma previsão de urbanização para 2030, 14 anos à frente, tá bom? Em relação a 2016. Em relação a hoje, 10 anos à frente, né? Então nós podemos ver que nesse primeiro mapa, onde tem a urbanização
em 2016, tá bom? Então, cada uma dessas bolinhas refere-se a cidades com a quantidade de habitante, certo? Então, a bola verde maior equivale a cidades com mais de 10 milhões de habitantes, ok? Nós conseguimos ver que existem várias cidades, tá bom? E nós vemos que apenas 6 se encontram entre a América Latina, desculpa, 6 não, 7, porque são 4 na América Latina, Cidade do México, São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires, e vemos 3 na África, Cairo no Egito e outras 2 no litoral atlântico, certo? Apenas 7 cidades com mais de 10 milhões de habitantes, bom? Só que quando a gente vai olhar o mapa 14 anos depois, a previsão, nós vamos ver que o número de cidades na África com grandes populações, com populações entre 5 e 10 milhões aumentou muito, que são essas bolinhas laranjas, certo? Nós podemos ver que aumentou muito, certo? E na região da América Latina, algumas áreas como no Peru também tiveram um grande aumento da população urbana, certo? E esse aumento que eu falei aqui nessas áreas na América Latina e na África, ele é sem infraestrutura. Como assim? Vamos imaginar que nós queremos aumentar a população da cidade de São Gonçalo. Vamos dizer que tem 300 mil em São Gonçalo. Vamos aumentar para 400 mil. Para isso tem que haver um planejamento para pegar áreas, essas áreas serem loteadas, construírem casas, essas casas serem vendidas e as pessoas morarem em casas em locais adequados. Isso é planejamento, certo? Os bairros já vêm com saneamento básico e etc. Quando não há planejamento, acontece o seguinte: as pessoas vêm para a cidade, para São Gonçalo, eles não compram uma casa de acordo com o mínimo que precisariam, porque não tem dinheiro para isso, e acabam construindo barracos ou casas muito pobres em áreas que têm problemas estruturais, como barrancos próximo à margem de rios, e aí quando tem chuvas e inundações, essas pessoas ficam desabrigadas, trazendo problema para o poder público da região, ok? Então, falando agora um pouquinho mais específico sobre o caso da América Latina. Bom, a urbanização na América Latina começou antes do que na África. Bom, e mesmo tendo começado antes, hoje nós ainda temos problemas muito graves ligados a essa infraestrutura, por causa de falta de infraestrutura no processo de urbanização, tá bom? Então, existem falta de moradias, é muito comum nós vermos pessoas nas ruas porque não tem onde morar, certo? Os serviços públicos são deficientes. Como assim? A segurança não presta, certo? O serviço médico e hospitalar não presta, esses são os serviços públicos. As escolas públicas não são de boa qualidade, na sua grande maioria, certo? Então, ainda hoje, depois de nós já termos começado esse processo de urbanização muito antes do que os africanos, nós ainda nos esbarramos em problemas como esse, certo? Então, esses problemas acabam deixando grande parte da população vivendo à margem de grandes necessidades, tá ok? Então, se você parar para prestar atenção, se você está assistindo os jornais, você pode ter visto que ontem e hoje se falou muito no caso do maqueiro, o cara que trabalha carregando as macas lá no Hospital Santa Catarina. Ele morreu de Covid-19. Ele tinha 60 anos. O cara trabalha no serviço público, trabalha em um hospital, mas ele não conseguiu um leito de UTI a tempo.
Quando ele conseguiu o leito de UTI, já estava numa situação muito grave, não conseguiu sobreviver, veio a óbito, certo? Essa pandemia vem deixando muito claro que os serviços públicos são muito deficientes no Brasil, certo? Aí o que acontece? Esses problemas acabam ocasionando baixos índices econômicos e baixos índices sociais também, ok? Bom, vamos falar agora especificamente de a falta de moradia. Bom, essa falta de moradia, falta de casas para as pessoas morarem, ele acaba gerando invasões, certo? As pessoas invadem áreas que são improdutivas, como assim? Áreas onde as pessoas não plantam nada, não ocupam e deixam os terrenos desocupados lá. Mesmo tendo dono, essas áreas são invadidas, certo? Alguns chamam de expansão, mas na verdade é invasão. Se você entra na propriedade de alguém, é invasão, certo? E nesses lugares são feitas construções improvisadas e precárias, com pouca estrutura. Essas áreas também acabam tendo problemas estruturais, como por exemplo, falta de saneamento básico. É muito comum você encontrar em bairros muito pobres esgotos a céu aberto, certo? Com um grande risco de doenças, além do que a contaminação da água subterrânea nos lençóis freáticos, certo? Nós vamos encontrar também falta de emprego, certo? Porque quando a população aumenta muito rapidamente, acaba faltando emprego também. As pessoas precisam trabalhar e nem sempre vão conseguir arranjar esses empregos devido à grande quantidade de pessoas que estão correndo atrás. Problemas também do aumento da violência acontecem nessas regiões, certo? Já nos países africanos, essa urbanização foi mais tardia, mas ela também vem passando por muitos problemas, certo? Essa urbanização nos países africanos, certo? Elas acontecem em um maior índice, certo? Devido a um problema que nós vamos falar já já, que é o êxodo rural, certo? Então as pessoas abandonam a área do campo para viver na cidade. Êxodo rural, lembra? Saída do campo para a cidade. Abandonar a área do campo para viver na cidade. Então isso é êxodo rural. E por que esse êxodo rural? Porque no interior da África acontecem muitos problemas que fazem com que as pessoas precisem sair dessa região. De acordo com a ONU, por volta de 2050, mais da metade da população de todo o continente africano ele vai viver em cidades, certo? E em cidades superlotadas, cheio de problemas estruturais. Falta de saneamento básico, falta de moradias, falta de segurança, falta de serviços médicos adequados e etc. Ok? E ocupando áreas que não são apropriadas para se viver. Não se consegue viver em condições adequadas ou ideais. Bom, aqui abaixo nós vemos duas imagens na página 66 que se referem à África, certo? A primeira é um mercado, certo? De rua. No meio da rua cria-se um mercado em Gana. A de baixo mostra uma comunidade de casas flutuantes, casas que estão em cima de um lago. Não dá para saber se isso é um lago ou se é um rio, mas são casas que ficam flutuando, certo? Que estão lá na Nigéria, em lagos, certo? Então aí você vê as condições precárias de vida dessas pessoas. Elas se veem obrigadas a construir suas casas de madeira, papelão, como vocês podem ver aí, né? Coberturas de plástico no teto, né? Porque não tem onde viver.
É isso que a gente está falando quando fala de falta de moradia apropriada, certo? Aí eu pergunto a você, as pessoas têm uma boa condição de vida vivendo em um lugar como esse? Os produtos que são comercializados no mercado no meio da rua, será que tem um mínimo de qualidade de higiene adequada? Só a gente vê o que aconteceu na China, né? O surgimento dessa pandemia por conta de, provavelmente, consumo de alimentos inadequados. Além disso, gente, na África ainda tem um sério problema que faz com que muitas pessoas saiam do campo e venham viver nas cidades. São os conflitos, certo? Então, os conflitos armados que ocorrem na África ocorrem em uma grande quantidade. Na página 67 tem 2 mapas. Conflitos na África e conflitos na América do Sul. Você vai olhar que na América do Sul tem poucos conflitos. Cada um desses pontinhos aí, coloridos de laranja, vermelho, azul, verde, é um conflito existente na região da América do Sul. Mas olha a África. Todo canto tem conflito, certo? Praticamente em todos os países, quase todos, tem conflito, certo? Acontecendo nessa região. Tem países aí, por exemplo, como Angola, tem tanto guerra civil como guerra entre nações. Guerra civil é guerra do povo dentro do país. Se os brasileiros começassem a lutar contra os brasileiros, guerra civil. Guerra entre nações, entre países, né? Então, nós conseguimos ver aí, ó, que em Angola tem tanto guerra civil como guerra com nações, entre nações, ok? Então, a quantidade de conflitos existentes na África é muito maior do que no Brasil. E qual é o problema disso? Vamos entender. Na África, como consequência desses conflitos, são bastante graves para a economia, certo? Por quê? Porque essas áreas onde há território, as pessoas não conseguem fazer uma produção agrícola. Por quê? Porque nos campos existem guerras, conflitos, tiro, bomba e etc. E aí quem é que vai querer viver no lugar desse? Quem é que vai plantar do lado tendo um tiroteio imenso do lado? Ninguém, certo? Além do que, o campo, ele também tem uma prática lá na África que fala sobre as minas terrestres, certo? Então é muito comum na África e no Oriente Médio, nessas guerrilhas, nessas guerras, os exércitos colocarem minas, certo? Em determinados lugares, para quando os inimigos vierem, explodirem as minas e morrerem, certo? Então, quando o campo deixa de ser utilizado para agricultura, porque está cheio de minas também. Ah, professor, mas a guerra acaba, pode voltar para lá. Não dá, sabe por quê? Porque para você retirar as minas, retirar as carcaças da guerra, o resto de armamento, resto de coisas que foram destruídas, isso requer muito dinheiro e o governo não gasta dinheiro com isso. Então as áreas que são campos minados acabam sendo cercadas, botam avisos de perigo, minas terrestres, as pessoas não entrarem e elas ficam lá, desse jeito. Ninguém nunca se preocupa em limpar, certo? Então, acabam saindo do campo porque não tem mais condições de viver no campo por conta dos conflitos e vêm para as cidades, certo? Além disso, gente, também existem problemas ambientais. Tanto na América Latina como na África, nós vamos encontrar muitos problemas ambientais ligados a esse processo de urbanização, certo? Os problemas ambientais vão estar ligados ao desmatamento, à retirada de vegetação de determinadas áreas, certo? E para quê? Criação de rebanhos, agricultura e etc. Certo? Vamos encontrar também a poluição das águas. Vamos encontrar
problemas no solo, poluição do solo, poluição do ar, o problema da desertificação, certo? Além da perda de biodiversidade, em outras palavras, as formas de vida, tanto vegetais como animais, são afetadas, morrem e prejudicam a região. O mapa a seguir, ele mostra em todo o mundo como está essa questão do desmatamento e do reflorestamento. O mapa deixa muito claro que enquanto todo mundo preocupa-se em reflorestar, na América Latina e na África está na contramão. Eles estão desmatando. Por quê? Porque estão se urbanizando, certo? Então, enquanto todos os países que estão verdes no mapa trabalham o reflorestamento, a área vermelha no mapa, a maior parte da África e América Latina estão com problemas de desmatamento, estão destruindo áreas de vegetação, certo? Como eu já falei, motivo, produção de alimentos, criação de rebanhos e etc, ok? Por fim, para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os usos e ocupações do solo, que começa na página 68. Bom, de uma forma geral, o solo, tanto na América Latina como na África, ele é utilizado na atividade agropecuária, tanto na agricultura como na criação de rebanhos também. E, é claro, ele não vai falar aqui muito fortemente, mas também atividade extrativa mineral, a retirada de minérios, como a gente falou na aula passada, né, que nós vimos os mapas que mostram a riqueza mineral que existe na África e na América Latina, ok? Esse uso desse solo para essas atividades, eles prejudicam, certo? O solo e destrói as vegetações existentes. Bom, então, a agricultura nesses países também pode ser chamada de agroindústria, certo? Contribui e polui muito mais o solo. Por quê? Porque eles usam basicamente duas coisas: fertilizantes químicos e agrotóxicos. Na página 69 tem 2 boxinhos explicando o que são fertilizantes químicos e agrotóxicos. Mas explicando, fertilizantes químicos são produtos produzidos pela indústria química para fertilizar o solo artificialmente. E os agrotóxicos são venenos para matar pragas e assim permitir que as plantas produzam cada vez mais. E isso, gente, faz com que se produza mais, protege a planta, mas danifica o solo, os rios, lençol freático e até mesmo o alimento. Porque esses agrotóxicos, muitas vezes ficam nas plantas, nas frutas e legumes, verduras, e nós acabamos ingerindo desses fertilizantes e agrotóxicos no consumo, certo? Além do que, ocorre também o processo de desertificação. Como assim? Nesses lugares é muito comum imensas áreas plantarem apenas um tipo de cultura. Por exemplo, plantar só soja. Áreas de quilômetros plantando só soja. E quando tira essa soja, planta mais soja. E quando tira essa soja, planta mais soja. E isso vai fazendo com que o solo vá perdendo seus nutrientes. E eles vão colocando mais fertilizantes químicos e agrotóxicos, e vai prejudicando mais o solo. Vai chegar um ponto em que esse solo vai ser estéril. Ele não vai mais conseguir ter fertilidade nenhuma e não vai mais conseguir produzir nada. Nada vai nascer ali.
Então, uma área que era fértil se torna deserta. Isso é o processo de desertificação. É quando o uso da terra é feito indiscriminadamente, sem preocupação, deixando a terra estéril, sem poder produzir nada. Certo? Tanto no continente africano como no continente da América Latina, a agroindústria ela tem uma participação muito forte na agricultura dessa região, certo? E ela busca, ela pesquisa e descobre novas áreas de plantio. Por isso que há o desmatamento, como a gente falou anteriormente, né? Então, hoje, na África, esse processo de desertificação é muito grande, principalmente em uma região chamada de Sahel, certo? E em outras regiões que fazem limites com desertos, como o deserto do Saara, por exemplo. Então, essa região do Sahel é uma área que vem sofrendo esse processo de desertificação. Por quê? Porque vem sendo utilizada indiscriminadamente, os nutrientes estão se acabando do solo e o solo está ficando estéril, melhor, desértico, sem a possibilidade de produzir mais nada, certo? Então, para combater esse problema da África, o Brasil fez uma parceria com o governo africano. Então, a Embrapa, que é a empresa brasileira de produção de alimentos, fez uma parceria com a FARA, que é como se fosse a empresa de produção de alimentos que atua na África, empresas governamentais ligadas ao ramo de produção de alimentos. A Embrapa no Brasil e a FARA estão desenvolvendo pesquisas para combater esses fenômenos de desertificação e tentar ajudar a melhorar a qualidade da produção de alimentos. Produzir alimentos é importante, mas produzir alimentos de uma forma sustentável, sem destruir o solo. Então, as pesquisas são feitas nesse sentido, de desenvolvimento de novas técnicas agrícolas para evitar o processo de desertificação e assim poder manter a possibilidade de produção de alimento constantemente naquela região. Bom, gente, é isso aí que eu queria falar com vocês hoje. O vídeo ficou muito longo porque tinha muita informação importante aqui, mas eu espero que vocês possam assistir todo o vídeo. Se ficou com dúvida, me procura no Zap para tirar a dúvida. Não fica com dúvida, porque se você ficar com dúvida, você vai se prejudicar, certo? E faz assim, se inscreve no canal, deixa o like, curte o vídeo, tá bom? Não esquece de assinar as notificações para você ser avisado quando chegar novos vídeos e novos conteúdos no canal, tá bom? Tchau, tchau, bom dia e nos vemos daqui a pouco na tarefa que eu vou passar para vocês.